Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre resposta imune ou do nosso sistema imunológico às infecções que podem ocorrer, principalmente as infecções bucomaxilofaciais. Então, toda agressão ao organismo causada por um micro-organismo, ela provoca uma resposta inicial e que vai demandar e que vai nos mostrar uma série de sinais e sintomas, vai provocar sintomas nesse paciente. Então, sinais é o que a gente pode observar pelo lado de fora e sintomas é aquilo que o paciente vai relatar. E isso tudo corresponde à mobilização inicial do nosso sistema imunológico, lutando contra essa agressão. Então, a gente sabe que a gente convive com um número muito grande de micro-organismos e boa parte desses micro-organismos são habitantes naturais do nosso corpo. Então, a microbiota bucal é bastante extensa e, em geral, o número de indivíduos que é exposto a essas infecções é bem superior aos que realmente vão apresentar a doença. Quem controla, quem modula esse equilíbrio da interação do ser humano com esses micro-organismos é o nosso sistema imunológico, ok? Então ele faz essa conversa, essa ponte entre esses micro-organismos que são residentes naturais no nosso corpo, com o nosso corpo realmente, para que haja um equilíbrio entre saúde e doença. Então, quando esse equilíbrio ele pende para o bom estado geral de saúde, o sistema imune está cumprindo eficientemente o seu papel. Só que esses mecanismos que protegem o organismo de agentes infecciosos e que neutralizam e eliminam essas substâncias estranhas, eles muitas vezes podem provocar doenças também. Quando essas células de defesa, esse sistema imune, ele passa a reagir com o próprio corpo, reconhecer a própria célula do corpo humano como um agente agressor. E aí a gente tem o surgimento das doenças autoimunes. As doenças autoimunes. Ok? Então, a imunidade é uma reação à agressão de agentes estranhos e sempre é desencadeada independentemente das consequências fisiopatológicas produzidas por esse resultado. Então, as células e moléculas proteicas e enzimáticas responsáveis por essa imunidade, elas são chamadas de sistema imunológico. E essa resposta coordenada de reação a essas substâncias estranhas denomina-se resposta imunológica. Então, a defesa contra micro-organismos é mediada pelas reações iniciais de imunidade natural e pelas reações tardias de imunidade adquirida. Dois tipos de reações. Então, a gente tem a imunidade natural, ok? Então, o primeiro tópico seria a imunidade natural. O que é essa imunidade natural? É o sistema de defesa presente nos indivíduos saudáveis desde o nascimento, preparado para evitar a entrada de tanto o micro-organismo quanto daqueles que conseguem penetrar os tecidos ou outras substâncias também. Então, essa daí é a imunidade natural, ou chamado também de imunidade inata, presente desde o nascimento, ok? Então, quais são os componentes da imunidade inata? A gente pode ter tanto barreiras físicas, e aí a gente tem a pele íntegra, a presença de cílios em determinados tecidos, a mucosa tecidual, a própria... Então, isso seria isso daí, as barreiras físicas. E depois a gente tem as barreiras químicas também, que vão fazer parte, que vão compor essa imunidade inata, essa imunidade natural. Então, é composto pelo próprio pH do organismo, pelas lisosomas presentes nos fluidos orgânicos, as lágrimas, a saliva, o muco que é produzido disso daí, capaz de digerir proteínas presentes na membrana desses micro-organismos invasores, pelo sistema complemento e suas frações e pelo interferon, produzido por diversos tipos de célula. Ok? Então, a gente já tem mais uma informação aí. Dentro dessas barreiras químicas, então, a gente vai ter o quê? Dentro dessas barreiras químicas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o sistema complemento. O que é esse sistema complemento?
Ele constitui-se de várias frações, tendo o seu fundamental processo da imunidade inata. A via clássica de ativação compreende o componente C1, que é formado por 3 proteínas. É a C1q, C1r e C1s. Então, C1, principal complemento. Depois de estabelecido o contato com o agente agressor, a célula desse micro-organismo, que normalmente pode ser uma bactéria, um protozoário, ok? O componente C1q se liga ao AC, dando início a uma reação em cadeia, na qual C1q ativa 2 moléculas de C1r que vão se ligar a outras 2 de C1s. Então, após a formação de todo o sistema complemento, a cadeia de ativação segue o sistema complemento e é apresentado um patógeno de superfície, para poder o organismo, o sistema imunológico, conhecer contra o que ele vai lidar. Tá? Então, o outro componente dessa barreira química seriam os interferon. E o interferon? Então, o que é o interferon? É uma proteína produzida principalmente por leucócitos e fibroblastos, que vão atuar contra a replicação bacteriana e viral e também a replicação ou a neoformação de células neoplásicas. Então, a gente tem 3 tipos de interferon. Então, a gente tem o tipo 1, e do tipo 1 compreende 2 subtipos específicos, que seriam o alfa, que é produzido por leucócitos, e o beta, que são produzidos por fibroblastos. Este principalmente age contra a agressão de vírus. O beta. Então, induz a célula infectada e células das proximidades a produzirem proteínas que reagem bloqueando a replicação viral. Então, principalmente o interferon do tipo 1 é usado no tratamento de hepatites virais do tipo B e C e da esclerose múltipla. E tem a produção estimulada por interleucinas do tipo 1 e 2 e pelo fator de necrose tumoral. Esse é o tipo 1. A gente tem um interferon também do tipo 2. Ok. Conhecido como interferon imune e sempre na forma de gama interferon. Então, aqui a gente tem o gama interferon. Ok? Quem produz esse gama interferon ou do tipo 2? Normalmente quem produz isso daí são os linfócitos T. Linfócitos T. E as células natural killer do nosso organismo. Quais são essas células? São os neutrófilos e macrófagos também, que quando são estimulados pela interleucina 12 e 18. Então, esse interferon gama é responsável por ativar os macrófagos, estimular a expressão do complexo maior de histocompatibilidade, de crescimento, maturação e diferenciação de muitos tipos de célula. Então, eles visam aumentar essa atividade intensa dessas células que já estão normalmente presentes, mas diante de uma agressão eu quero mais células natural killer naquela região. E eles vão regular a resposta inflamatória, potencializar outros interferons e modular a atividade dos linfócitos B. Okay? Então, eu tenho interferon também do tipo 3. O que é isso daí? Então, é o interferon lambda. Então, seria o lambda. Ok? Produzido na forma de lambda por monócitos e células dendríticas, que são os linfócitos apresentados de antígenos. Então, principalmente os monócitos. Ok? E os linfócitos. E eles são estimulados, dessa vez, pelas interleucinas 28 e 29.
Então, nas infecções por vírus, atua em conjunto com a forma alfa, estimulando a produção de proteínas que interferem diretamente na replicação viral e estimula a produção de linfócitos. E dependendo do vírus, a maior resposta será do tipo 1 ou do tipo 3. Então, na imunidade inata, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as barreiras físicas. Então, nós vamos ter as barreiras físicas, nós vamos ter as barreiras químicas e nós vamos ter as próprias células de defesa, que a gente já até adiantou isso daí. Quais são essas principais células de defesa do nosso micro-organismo? Como a gente já falou, são as células natural killer, que são os macrófagos e os neutrófilos. E os neutrófilos, ok? Então essa é a imunidade inata, ou imunidade natural. Mas nós temos um outro componente principal, de outra forma, que seria a imunidade adquirida. A imunidade adquirida. Ok, e essa imunidade adquirida, ela pode ser tanto uma imunidade ativa, pode ser adquirida ativamente, como que é adquirida ativamente? Ocorre quando o indivíduo é exposto a esses micro-organismos, ou a alguma substância estranha também que esse micro-organismo produza, e o sistema imune ele começa a produzir uma resposta imunológica a essa agressão, ou a essa suposta agressão, como ele entende. E aí entra em ação o quê? Todo aquele sistema químico e as células natural killer. Então, o sistema complemento vai reconhecer aquilo como algo externo, vai apresentar as células natural killer e outras também, e aí eles começam a secretar interferon, que são esses tipos, e aí começa a haver a regulação desse micro-organismo, se ele vai passar a ser um micro-organismo residente naturalmente do nosso corpo, ou se ele tem que ser totalmente expulso realmente no nosso corpo. Então, essa imunidade adquirida é a proteção que o nosso organismo desenvolve contra micro-organismos e substâncias estranhas, que não foram ainda registrados nessa memória imunológica, ou como é chamado registro self. Também. E começa a desenvolver-se após o nascimento e vai caminhando gradativamente com a maturação do sistema imune. Então, a imunidade adquirida evolui por toda a vida do indivíduo, podendo ser tanto adquirida naturalmente ou artificialmente. Então, a imunidade adquirida ativa, ok? E a imunidade adquirida passivamente. Ok? A ativa, expor ao micro-organismo. E a passiva são quando esses agentes da imunidade, que são os anticorpos contra os patógenos, são transferidos de uma pessoa para outra. O exemplo mais característico é quando a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, através da placenta, e para o neonato, através do leite também. Então, o recém-nascido ainda não possui registro self, essa memória ainda do sistema imunológico. Então, durante a amamentação, os anticorpos da mãe vão sendo transferidos à criança, à medida que seu sistema imune vai se desenvolvendo. Então, essa imunização vai sendo registrada. Por isso que é importante a amamentação ocorra durante um período mínimo determinado pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda pelo menos até os 6 meses, né? Devendo ser posteriormente dada a concomitância alimentar até os 2 anos de idade. Isso porque a imunidade passiva dura somente enquanto os anticorpos estão presentes. Então, na maioria dos casos, algumas semanas ou meses. Quando a amamentação é feita durante o período correto, até 2 anos, né, o sistema consegue registrar. Quando a amamentação é feita durante o período correto, até os 2 anos, o sistema consegue registrar em sua memória os anticorpos recebidos e ativa mecanismos de defesa nos eventuais contatos futuros. Um outro exemplo seria a cobertura vacinal. Então, eu tenho aqui
O feto já adquire, o neonato através do leite, e eu tenho também o que? Vacinas, para adquirir essa imunidade passivamente.